Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é André Oliveira, estou aqui para falar um pouco hoje do Regulamento Nacional de Agentes de Futebol da CBF, como uma parte da introdução ao MBA em Negócio do Esporte e Direito Desportivo, aqui do CEDIM. Agradecer ao pessoal pelo convite, espero que eu consiga introduzir bastante legal, bem legal o tema aí para vocês, para que vocês já estejam um pouco mais inteirados do assunto, que é um assunto muito novo. Ele é um assunto que vem mudando, e vou falar um pouco disso durante a apresentação, mas ele vem tendo algumas mudanças bastante impactantes, digamos assim, nesse mercado. E eu acho que em uma hora vai dar para a gente poder cobrir o básico aqui, para poder todo mundo ter uma noção de como que está acontecendo essa mudança de regulamentação no mercado dos intermediários, agora chamados oficialmente de agentes, dentro do futebol brasileiro. Coloquei uma apresentação aí, primeiramente só me apresentar de maneira rápida. Eu tenho meu próprio escritório atualmente, estou advogando aqui em Belo Horizonte mesmo, André Oliveira, Advocacia Desportiva. Eu sou especialista em Direito Desportivo Internacional pelo ISD, de Madrid. Fiz essa pós-graduação alguns anos atrás. Sou aluno aqui da casa também, fiz uma pós-graduação aqui. Esse mesmo MBA em Negócio do Esporte e Direito Desportivo alguns anos atrás. Já estive sentado aqui na cadeira, já fui aluno. E eu venho trabalhando desde então no Direito Desportivo. Trabalhei aqui como mais conhecido das pessoas, no Cruzeiro Esporte Clube e no América Futebol Clube, América Mineiro. Nos dois clubes tive um embasamento legal, depois trabalhei em alguns escritórios fora do país e voltei esse ano para abrir meu próprio escritório e trabalhar aqui com direito desportivo, que é uma grande paixão minha, imagino que seja de vocês também, por isso que vocês estão aqui. Espero conseguir esclarecer algumas coisas aqui para vocês nesse tema tão polêmico ultimamente. E eu fiz primeiro uma lista dos tópicos que a gente vai abordar hoje. Pronto. Primeiro, eu acho que é importante a gente sempre fazer uma contextualização de tudo, qualquer tipo de aula eu considero que é importante a gente trazer esse background aí para ver qual que é o contexto, o que deu origem a qualquer tipo de regulamentação e mudança que acontece. E eu coloquei propriamente o conteúdo do regulamento, separado nas partes que eu considerei principais. Claro, o regulamento em si é bastante extenso, então eu não tenho como entrar em detalhe minuciosamente em cada questão, mas eu coloquei aqui os pontos básicos, nevrálgicos, que foram trazidos como mudança em relação ao que existia anteriormente. E eu vou trabalhar aqui no final também a questão das decisões que estão questionando a validade desse regulamento, tanto no Brasil quanto fora. Beleza? Então, começando pela contextualização, é importante a gente colocar que isso veio como uma ordem da FIFA. A FIFA é a entidade reguladora do futebol a nível mundial, ela é quem dita as regras, a nível internacional especialmente, mas ela também, por meio de um contrato associativo, ela obriga as associações membros, no caso nosso aqui a CBF, a cumprir as regras dela também, e ela determina que ela estabelece o básico das regulamentações e faz com que as associações nacionais determinem as próprias regras também dentro do próprio contexto, porque a FIFA é uma entidade privada na Suíça, ela não tem autoridade direta sobre clubes, sobre atletas, sobre treinadores, mas ela tem autoridade sobre quem escolhe se juntar a ela. No caso, quem é membro da FIFA mesmo aqui, na nossa realidade, é a CBF. Por estar dentro desse sistema da FIFA, ela se submete às mesmas regras e ela está de acordo com a FIFA impor determinadas coisas. Uma dessas coisas foi essa regulamentação dos agentes. Eu vou contar um pouco da história de como que isso aconteceu. Primeiro, explicando o sistema da FIFA. A FIFA tem esse controle exatamente por isso que eu falei. É um regime associativo. Possivelmente já ouviram falar da pirâmide do esporte, que vem FIFA, depois federações, clubes, atletas, enfim. A relação está sempre entre membro e entidade reguladora. Nesse caso aqui, a CBF, a AFA, a RFF da Espanha, a FIDT da Itália, todas escolheram aderir ao sistema da FIFA e, contratualmente, se submeter às regras do jogo, digamos assim. Então, existe uma relação direta entre a FIFA e essas associações, e as associações, por sua vez, têm uma relação direta com quem participa do futebol na prática. Os clubes, as federações estaduais, no nosso caso aqui, os atletas, os treinadores e agora os intermediários. Então, esses últimos que eu falei, eles estão ligados à CBF, eles não estão ligados diretamente à FIFA. E agora os agentes vão passar a ser ligados diretamente à FIFA, porque, eu vou explicar isso mais para frente, já está existindo o exame e a regulamentação própria, mas a ligação com os clubes, com os jogadores, com os treinadores é por meio desse sistema associativo, que a FIFA impôs e ela executa através desse contrato de adesão, digamos assim. A regulamentação de agentes da FIFA, ela teve início em 99, provavelmente vocês vão ter uma aula disso, com certeza vocês vão ter uma aula disso, na verdade,
especialmente com o caso Bosman, que foi um caso muito disruptivo no mundo do direito desportivo. Ele deu início a uma internacionalização muito grande do futebol. Isso coincidiu também com um movimento de maior direito de transmissão sendo pago aos clubes. Enfim, o futebol passou a circular mais dinheiro, passou a ser mais globalizado, então o mercado passou por mudanças muito rápidas e uma dessas mudanças foi a formalização da profissão de intermediário, né, ou de agente. A FIFA começou a regulamentar isso em 1999, né, bem incipiente ainda, bem no início, pouquíssima coisa sendo feita, mas a FIFA já sentiu, a FIFA tem essa postura sempre de tentar regulamentar tudo, né, e centralizar o controle, digamos assim, do mercado nas suas próprias mãos, e nesse momento, em 99, ela tentou fazer isso. Só que ela viu que isso não estava dando tão certo, porque, bom, eram outros tempos, né? Assim, até a nível de comunicação entre as partes, a internet não era tão desenvolvida, enfim, era uma situação tecnologicamente muito mais complicada, né? Difícil operacionalizar esse controle, então a FIFA começou a delegar uma coisa aqui e outra ali, em 2001, as associações nacionais. Isso foi uma atitude que se manteve e a FIFA foi gostando de se afastar um pouco dessa situação da regulamentação dos agentes, tanto que em 2009, em um dos congressos, eles oficializaram que havia, de fato, um desinteresse em regulamentar a profissão, né, e começaram a trabalhar em cima disso, e, enfim, pensar em como que isso poderia ser feito, e chegar em 2015, eles desregulamentaram totalmente, né, a FIFA excluiu os agentes, né, os intermediários, do seu escopo de trabalho, do que eles chamam de família do futebol. Então, os agentes, desse momento, eles passaram a ser externos ao futebol, no que se refere ao controle da FIFA e ao modelo associativo que a gente falou aqui. Só que alguns acontecimentos foram mudando um pouco a visão da FIFA a respeito de querer ou não regulamentar esse mercado. Um deles foi um caso muito famoso, de 2016, que é a transferência do Paul Pogba, né, na qual o seu agente, o Mino Raiola, representou as três partes envolvidas, o clube comprador, o atleta e o clube vendedor, e recebeu uma comissão de por volta de 40 milhões de libras, quase 40 milhões de libras, o que foi um valor que chocou muito, né? Chocou o mundo, virou notícia em todos os lugares, e a própria FIFA percebeu que talvez ela estivesse errada, de certa forma, talvez não tivesse sido a melhor decisão, desregulamentar essa atividade. Então, daí para frente, começou um movimento para voltar a regulamentar a atividade dos agentes, né, dos intermediários, especialmente tentando limitar esses ganhos que a FIFA considera absurdos. Eles traçam muito, por exemplo, a comparação entre o comissionamento que é pago aos agentes e o tanto que os clubes formadores recebem pelos direitos de formação, né, mecanismo de solidariedade, indenização de formação, e as comissões pagas aos agentes sempre superam os valores pagos a título de direito de formação. Isso, na visão da FIFA, é uma distorção no mercado, né, uma coisa que não deveria acontecer. Então, eles começaram a trabalhar para regulamentar de novo o mercado e, com isso, voltar a colocar certos limites que eles consideravam apropriados. Essa conversa demorou alguns anos, houve uma pandemia aí no meio do caminho, né, como todo mundo sabe, então atrasou todo esse processo de produção de novos regulamentos, enfim, houve várias outras prioridades a serem tratadas, por óbvio, né, até que em 2023, na verdade foi aprovado em 2022, mas entrou em vigência em 2023, o regulamento de agentes de futebol da FIFA, né, ele foi aprovado no Council final da FIFA em dezembro. Ele começou a ter uma vigência parcial em janeiro e entrou em vigência integralmente agora dia 1º de outubro. Então é uma coisa bastante recente. E uma das coisas que foi determinado, né, foi que as associações nacionais deveriam criar os seus próprios regulamentos. Os objetivos da FIFA basicamente eram os de controlar, né, e os de regulamentar esse mercado e assim manter o mercado do futebol funcionando da maneira que a entidade considerava mais apropriada. Um controle de mercado que eles queriam retomar, que eles sentiram que eles perderam ao desregulamentar, né, lá em 2015. Demorou aí um pouco mais do que o previsto por essa questão da pandemia, mas eles voltaram, estabeleceram um regulamento dos agentes a nível mundial. Eles criaram um tribunal próprio, né, para os agentes, a exemplo da Câmara de Resolução de Disputas, do Player Status Committee e outros órgãos, né, adjudicantes da FIFA. Eles criaram também a Agents Chamber, né, a Câmara dos Agentes, para julgar questões especificamente relacionadas a contratos de representação, comissões não pagas, coisas do tipo. É um tribunal mesmo, né, e ele está apto a tratar dessas questões, especificamente dessas questões com relação a quem entra no sistema, que é quem passa no exame da FIFA. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A FIFA seguiu outorgando algumas coisas às associações nacionais por dois motivos. Primeiro, porque a FIFA normalmente
prefere regulamentar só as questões internacionais, até porque o sistema de operacionalização das transferências e tudo mais, né, o Transfer Matching System, que é o TMS, fica nas mãos da FIFA, então fica mais fácil esse controle. E ela também entende, de certa forma, que ela não consegue chegar tão capilarizada, né, em todos os lugares, ela não consegue chegar em nível de detalhe, no nível de detalhe necessário para regulamentar em cada país. Cada país tem o seu contexto, tem suas próprias leis, então é muito difícil a FIFA colocar regras muito rígidas. Então eles colocam o básico, né, o núcleo duro, digamos assim, das regras e deixam que as associações nacionais regulamentem o resto. No caso do regulamento dos agentes, são os artigos 11 ao 21, né, são as regras para os contratos de representação, os requisitos mínimos para validade, cláusulas proibidas, um teto de comissionamento, que é uma questão que foi muito abordada nos tribunais europeus, vou falar disso daqui a pouco, né, entre outros. Então, a ideia da FIFA é, a nível internacional, quando houver uma situação entre partes de países diferentes, ela lida, né, e se virar litígios, tornar um processo, a Câmara dos Agentes vai ser a competente para poder lidar com esse tipo de situação, e a nível nacional, cada associação nacional determina o que for considerado mais apropriado, né, desde que esses artigos estejam incluídos nos próprios regulamentos a nível nacional. Isso, obviamente, comprar uma briga muito grande, né, com os agentes ao redor do mundo, enfim, vou falar um pouco disso agora. A primeira coisa que foi feita foi um questionamento da validade dos regulamentos da FIFA, né, desse novo regulamento da FIFA, perante o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, que tem autonomia para poder julgar e validar, nesse caso, né, validar a existência propriamente, a aplicação do regulamento dos agentes. E nesse caso, o questionamento foi com relação à lei concorrencial europeia, né? Foi uma entidade sindical, digamos assim, dos agentes da Europa, que questionou essa aplicação dessa regulamentação e o CAS decidiu que a regulamentação não feria a lei concorrencial europeia. E naquele momento, era tudo isso considerado válido. Então, dentro do sistema desportivo, o regulamento da FIFA foi considerado válido, né? Ele foi aprovado, digamos assim, e teria sido aplicado, exceto que houve questionamentos dentro dos países, assim, dentro dos próprios tribunais. A FIFA é uma empresa suíça, né? Ela é uma entidade privada, ela não tem poder, ela não tem soberania nacional, né? Ela não tem poder para poder impor nada fora do seu próprio escopo. Então, agentes desses países que a gente chama de Big Five, né? As Big Five da Europa são Alemanha, Itália, França, Inglaterra e Espanha, buscaram as cortes nacionais, né, os tribunais do Estado mesmo, alegando que a imposição desse regulamento feria diversas leis, diversos princípios, tanto a nível de legislação europeia, quanto a nível de legislação nacional. Então, em cada um desses países, houve um determinado problema. Na França, mantiveram um teto de comissionamento diferente. Na Inglaterra, suspenderam a aplicação. Na França, na Espanha, eles suspenderam a aplicação de alguns artigos. Na Itália também suspenderam a aplicação. E na Alemanha está também suspenso tudo isso por força de ordens de cortes nacionais, né, que, é claro, se sobrepõem à vontade de uma entidade privada, especialmente considerando que está num país fora da jurisdição local ali. Então foi isso que aconteceu por enquanto. Está acontecendo esse questionamento aqui no Brasil também. Eu vou chegar lá, vou falar especificamente sobre isso, mas só para que seja informado aqui, esse regulamento está suspenso ou parcialmente suspenso nas principais ligas do mundo, que foi um grande golpe para a FIFA, né, um grande baque, né, nessa aplicação das novas regulamentações. Então, por enquanto, a gente tem essa situação pendente, mas já há novas datas para decisões. A Corte Europeia de Direitos vai julgar essa questão, de Justiça, vai julgar essa questão, se não me engano, agora no final de janeiro, né, e vai ter uma decisão, vai haver uma decisão um pouco mais abrangente, né, uniforme, de certa maneira. Então, a gente vai ter que esperar para ver, mas, por enquanto, essa situação está suspensa nesses países e nos demais, até onde eu sei, existe uma certa briga, existe uma certa relutância, mas o regulamento está sendo aplicado normalmente. Vou passar o slide aqui. A primeira coisa, talvez a mais importante, e a que gerou mais questionamentos aqui no Brasil, é a questão do licenciamento, né, dos atletas. No regulamento da FIFA está escrito que você tem que passar na prova da FIFA, né, para poder ser considerado um agente e ser abraçado pelo sistema, ter os seus direitos garantidos, né, e ter suas obrigações impostas. A FIFA deu liberdade para os países para tratar dessa questão
conforme considerassem mais adequado, mas a CBF decidiu praticamente espelhar o regulamento da FIFA e passou a exigir que se passasse no exame da FIFA para ser o intermediário CBF. Ou seja, você, dentro do nosso regulamento aqui, eles repetiram a previsão do regulamento da FIFA, dizendo que você tem que ser aprovado no exame da FIFA, você tem que ter uma licença da FIFA para poder atuar como intermediário, né, agora chamado de agente, dentro do âmbito da CBF. Então, mesmo a nível nacional, você vai precisar passar no exame da FIFA. Por enquanto, é essa a regra que está valendo, né? E existe um período de transição que foi colocado para os contratos que já tinham sido assinados, para os contratos que foram assinados nesse hiato de validade parcial do regulamento da FIFA, né, até outubro desse ano. E a CBF esticou um pouco, em alguns casos, para contratos até o meio de 2024, né, 30 de junho de 2024. A partir desse momento, nada mais, se as regras não mudarem, é claro, nada mais será válido, né, perante a CBF, nada mais será abraçado pela jurisdição da CNRD, etc., caso não obedeça às novas regras. E as novas regras, como eu falei, estão praticamente espelhando as regras da FIFA, o que gerou uma indignação muito grande aqui nos intermediários. Eu vou falar sobre isso especificamente mais à frente. Só que a gente tem um problema aqui, que há um pedaço da legislação nacional que torna um pouco, que se contradiz de certa forma e que cria brechas bastante grandes para violar essa questão da exigência da licença, né? O artigo 95 da Lei Geral do Esporte, que foi aprovada no meio do ano agora, né? E eu vou ler aqui para vocês. O primeiro parágrafo diz o seguinte: é facultado aos parentes em primeiro grau, ao cônjuge e ao advogado do atleta, representar, quando outorgados expressamente, os interesses do atleta na condição de intermediadores do contrato esportivo ou de agenciadores de sua carreira, sem necessidade de registro ou de licenciamento pela organização esportiva de abrangência nacional que administra e regula a respectiva modalidade esportiva em que pretende atuar, ou pela federação internacional respectiva. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 91 da Lei Geral do Esporte, a lei tem que se sobrepor, né, aos regulamentos administrativos, ela coloca que parentes de primeiro grau, cônjuges e advogados podem representar atletas e podem atuar como intermediários sem a necessidade de passar no exame da FIFA e ter essa licença, né? O que é uma coisa que por si só já contradiz o que dizia a CBF, né, o que foi determinado, e o parágrafo 2º torna ainda maior essa contradição, torna uma contradição interna dentro da própria lei. Ele fala o seguinte: atuação de intermediação, de representação e de licenciamento esportivo submete-se às regras e aos regulamentos próprios de cada organização de administração esportiva e à legislação internacional das federações internacionais esportivas. Ou seja, o parágrafo 2º determina que a CBF e a FIFA vão determinar o funcionamento e o que vai ser exigido para que seja executado, né, executados os atos, para que seja conduzida a profissão de intermediário. Já o parágrafo 1º determina que algumas pessoas não estão sujeitas a essa regra, né? É uma coisa um pouco contraditória. Então, assim, você tem o parágrafo 2º validando essa exigência da licença, você tem o parágrafo 1º que coloca essa exigência como não exigível em alguns casos específicos. Eu, por exemplo, sou advogado, teoricamente, eu poderia tentar comprar essa briga e me tornar um intermediário sem que eu passe no exame da FIFA, né? Isso são cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que essa lei vai sofrer algum tipo de revisão nesse sentido, para eliminar essa contradição, né? Mas isso ainda não aconteceu. A situação que a gente tem hoje é essa: você precisa da licença, a menos que você seja parente de primeiro grau, cônjuge ou advogado do atleta. Eu trouxe aqui também alguns pontos do contrato de representação que mudaram, né? O contrato de representação já é bastante conhecido, ele é muito usual nesse mercado já há muitos anos, porque é uma profissão muito sólida, né? Muito presente na realidade do futebol, especialmente em um país com futebol desenvolvido como aqui o Brasil. E houve algumas mudanças em termos de limitações que também desagradaram os agentes, mas os primeiros pontos que estão sendo cobrados e que já há um processo questionando essa validade desse regulamento não foram esses. Os primeiros pontos foram com relação à exigência do exame, né, o cerceamento da defesa do exercício da profissão, mas o contrato de representação colocou novas limitações que antes não havia. O problema da extensão dos contratos foi novamente abordado, né? O Brasil já teve essa duração de 2 anos, passou a ser 3, agora vai ser 2 de novo, o máximo, né? Não há possibilidade também de renovação automática, e esse prazo de 2 anos de representação vale para todos os tipos de clientes, exceto para clubes. Então, se o clube assinar um mandato para o intermediário buscar um atleta em outro país, ou se ele assinar o contrato para que busque em outro estado, a nível nacional aqui também, de toda forma, o contrato vai ter que durar 2 anos, a menos que seja esse clube. Esse clube, nessas situações que eu falei, pode assinar contratos durando muito mais do que isso, né? Infinitamente
a duração pode ser infinita, eles não têm nenhum tipo de limitação para isso. Antes existia essa possibilidade, como nesse caso do Pogba, né, também aqui dentro do país existia a possibilidade de dupla e tripla representação. Você representar 2 ou 3 partes, no geral são 3 partes dentro do acordo, né? O clube novo, o clube antigo e o atleta, né? Cada um normalmente tem a sua representação e antigamente era muito comum que 2 ou 3 partes fossem representadas pelo mesmo intermediário. Hoje, essa dupla e tripla representação está vedada pelo nosso regulamento, exceto em casos em que o novo clube e o atleta, ou o treinador, né, o trabalhador no caso, sejam representados pelo mesmo intermediário. Então, todas as outras possibilidades, por exemplo, representar o atleta e o clube cedente, o clube antigo, desculpa, não é mais permitido. E dentro dessa exceção, é necessário que exista o consentimento escrito das duas partes, isso tem que ser registrado no contrato, para que ele seja protocolado no sistema da CBF, e o clube tem que pagar até 50% da comissão. O clube não pode mais assumir os gastos como era muito usual, né? Os clubes sempre pagavam as comissões, para que os atletas não sentissem que estavam perdendo dinheiro com o comissionamento. Isso era uma prática bastante comum, e agora ela está vedada no nosso regulamento, pelo menos enquanto o regulamento continuar vigente. Com relação aos menores de idade, a FIFA determinou que os contratos podem ser assinados, desde que os contratos de representação tenham como objetivo, como operação principal, né, a assinatura do contrato de trabalho profissional, eles podem ser assinados 6 meses antes do atleta atingir a idade mínima para assinar o contrato profissional em cada legislação. A FIFA determinou isso para que cada país que tem suas leis muito diferentes, né, por exemplo, eu sei que na Hungria a legislação permite um primeiro contrato profissional aos 14 anos, aqui a situação já é muito diferente. A nossa lei permite o contrato profissional aos 16 anos, então 6 meses antes dos 16 anos é quando os intermediários podem abordar os atletas para poder torná-los clientes, né, e prestar essa assessoria, esse serviço de agenciamento. Isso antes era uma questão, né, sempre foi muito questionada essa situação de os atletas não poderem ter representação enquanto menor de idade. Agora, pelo menos por enquanto, isso está resolvido. Já está tudo determinado aí, eles podem inclusive receber pagamento por esse trabalho. Os limites ao comissionamento talvez tenham sido o ponto mais... Eu coloquei a tabela que está no regulamento. Os limites talvez tenham sido o ponto mais sensível para pessoas fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, ainda não vi uma movimentação grande nesse sentido, principalmente considerando que a ação que já existe para questionar a validade dos regulamentos, ela foca muito na questão do exame, não foca tanto na questão da limitação de comissionamento. Mas isso é, de certa forma, um cerceamento, né, a liberdade de exercício da profissão. Assim, quem é a FIFA e quem é a CBF para determinar, né, qual que vai ser a comissão máxima recebida em cada situação. Essa é a opinião generalizada dos agentes. Acho que todos concordam que essa limitação não é razoável, mas ela hoje está vigente, né? Então existe essa situação de remuneração anual do indivíduo abaixo ou igual a $200 mil, coloquei na tabela aí, né? Quando o seu cliente for o indivíduo, você tem direito a 5%, quando o indivíduo, no caso aqui, o atleta ou o treinador, tá? Quando o seu cliente for o clube contratante, 5% também, clube contratante e indivíduo, 10%, e clube cedente, 10% também. Tá? Nessa situação aqui, a gente está falando da única representação dupla permitida, mas quando o clube é o cedente, a comissão pode ser de 10% também. E quando a remuneração anual do indivíduo supera os $200 mil, claro, ou equivalente, né, o limite máximo da comissão vai ser, se você representa o indivíduo, 3%, se você representa o clube contratante, 3% também, o contratante e o indivíduo, 6%, e o clube cedente segue em 10%. Né? E os primeiros, supondo que você tenha um valor total de $500 mil, sobre os primeiros 200 mil, vão ser aplicados esses percentuais da letra A. E sobre os outros, sobre o restante, vai ser aplicado esse percentual da letra B. Então, meio que aplicam-se as duas regras, né, nesse comissionamento. Isso é uma questão que gerou um pouco de dúvida também no pessoal, mas você tem esse teto de $200 mil para esses primeiros valores, e a partir desses $200 mil, você aplica esses percentuais da letra B. Sempre foi responsabilidade dos clubes, né, pagar essa comissão. Como eu falei, isso era uma questão que sempre incomodou muito os atletas e os treinadores, sentir que estava perdendo dinheiro para comissionamento, né, de agentes, mas agora é obrigação do cliente pagar. A exceção
é quando a remuneração anual for inferior a 200 mil, né? Aí o clube pode arcar com esses gastos, mas no geral a obrigação é do cliente, né, de pagar esse comissionamento dos agentes. Pode ser que isso gere algum incômodo, né, mas eu acho que é uma realidade que veio para desmascarar o que acontecia de verdade, né? Porque no fim das contas, assim, você tirava um pouco do dinheiro que o clube pagaria ao atleta para poder pagar em termos de comissionamento, né? Em termos práticos, não muda muita coisa, só expõe quem está pagando de verdade, né? E deixa mais claro, mais transparente, né, quem que está recebendo o quê. A jurisdição tem que ser obrigatoriamente da CNRD, tá? Nos contratos de representação. É claro que não existe a possibilidade de você afastar totalmente a justiça comum, mas a CNRD, como arbitragem eleita pelas partes, ela é válida, né, e é a jurisdição mais adequada, no entendimento da CBF, para julgar esse tipo de situação, qualquer tipo de conflito, né, qualquer tipo de disputa que advenha do contrato de representação. Uma comissão não paga, uma violação de direitos de exclusividade, alguma coisa desse tipo, a CNRD vai ter competência para julgar, tá, porque é obrigatório colocar a CNRD como um dos tribunais competentes para julgar qualquer tipo de situação dessa. Eles colocaram também uma limitação que irritou bastante algumas pessoas, que foi determinar quando os pagamentos de comissão deverão ser feitos. Né? Isso é uma coisa que eu não lembro de ter existido antes, é uma regra bastante arbitrária, de certa maneira, sim, porque eu acho que, na minha opinião, fere um pouco a liberdade contratual das partes, mas é uma regra que existe, né? O pagamento de comissão deverá ser efetuado somente após o encerramento do respectivo período de registro e em parcela de 3 em 3 meses. Né? Assim, eles estão tolhendo um pouco o direito de negociação, né, das partes. Então, se você, por exemplo, vai abrir a janela agora em janeiro, dia 11, se você negocia um atleta nessa janela, os pagamentos só poderão ocorrer a partir do dia 8 de março, que é depois do fim da janela, que acaba no dia 7 de março. Então, só daí para frente é que você receberá os valores do trabalho dessa janela. E em parcelas de 3 em 3 meses durante a validade do contrato de trabalho do atleta. Acredito que isso tenha sido para não fazer com que os comissionamentos ficassem muito grandes num espaço muito curto de tempo, né, para os clubes não contraírem dívidas milionárias quando elas poderiam ser espaçadas ao longo de 3, 4 anos, às vezes. Então, imagino que tenha sido esse o racional por trás dessa regulamentação. Essa parte eu acho que, apesar de violar um pouco essa questão do direito contratual das partes, considero que vai ser uma coisa positiva no longo prazo, especialmente para os clubes poderem administrar melhor suas finanças e pagar tudo em dia. Eu coloquei aqui também as obrigações e os direitos dos agentes, só como tópicos pequenos, curtos aqui, que é uma lista bastante extensa também de obrigações e de direitos. E primeiro vamos tratar das obrigações, eu dividi em 3, elas são éticas, administrativas ou colaborativas. Os nomes que eu coloquei aqui, eles não estão nos regulamentos, tá? Isso é só para ter uma noção do que você vai encontrar em termos de obrigação por lá. E são denominações que eu adotei aqui que são bastante autoexplicativas, né? As obrigações éticas são as de seguir os regulamentos, atuar com lealdade e integridade para com seus clientes, etc. É uma coisa no sentido mais puro da palavra ética mesmo, né? Essas obrigações estão presentes no regulamento da CBF. Coloquei aqui também as obrigações administrativas, algumas coisas do tipo se manter com a licença, pagar as taxas em dia, protocolar os documentos X, Y, Z no prazo A, B, C, né? Existe toda essa previsão no próprio regulamento, então essas obrigações administrativas para que a roda continue rodando, digamos assim, né? Você continue inserido ali no sistema e alimentando o funcionamento dessa situação, existe uma série de previsões nesse sentido. E eu coloquei também aqui as obrigações colaborativas, que são as mais difíceis de fiscalizar, na minha opinião, que são as obrigações de reportar qualquer tipo de violação, né? E por outro lado, algumas que são mais simples, que são de obedecer quando, por exemplo, a CNRD faz algum tipo de requerimento em relação a documentos ou de informações, enfim, você tem esse dever de colaboração, né, com o sistema. Então eu coloquei separadas as obrigações aí em 3 tópicos principais. Ela é uma lista bastante extensa, quem quiser conferir lá no regulamento vai ver com mais clareza, mas em geral ela se divide nesses 3 tópicos principais, digamos assim. E com relação aos direitos dos agentes, o primeiro é, claro, o exercício da profissão, né? A partir do momento que você tem a licença, você se enquadra dentro do sistema, você está autorizado pela CBF e com isso você tem todos os direitos inerentes à própria profissão.
né? Enquanto se você trabalhar sem essa licença e trabalhar fora do escopo da CBF, você perde alguns desses direitos e você pode prejudicar a contraparte, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. E você tem também, assim, uma proteção jurídica, né? Eu coloquei uma proteção jurídica tanto da CNRD, que é um tribunal específico com sanções mais adequadas, melhor adequadas à realidade do futebol e com árbitros que estão de fato inseridos nesse mercado. Muitas vezes você vai para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Comum, você encontra decisões de certa forma descoladas da realidade do mercado, né? Porque são pessoas que não atuam com isso no dia a dia. E na CNRD não, todo mundo ali está por dentro de tudo que está acontecendo, todo mundo teoricamente tem um conhecimento do mercado do futebol que é extenso o suficiente para dar uma decisão, para proferir uma decisão de maneira mais técnica, mais apropriada e mais condizente com a realidade do esporte. Isso é uma proteção bastante grande. Existe também a proteção, é claro, da exclusividade, né, dos seus contratos com os agentes, com os clientes. Existe agora uma regra que nos últimos 2 meses do contrato não vai ser considerado uma quebra nessa exclusividade se você assina um contrato já de representação para depois da vigência, você pode entrar em negociações, enfim, mas essa exclusividade está também garantida, enfim, existem outras obrigações, todas no sentido de proteção jurídica, né, das outras partes para com você, desde que você esteja inserido no sistema da CBF, você tenha passado no exame da FIFA, você esteja devidamente registrado e licenciado para exercer a profissão de agente, né? Por enquanto a CBF ainda não exige nenhum tipo de registro próprio, tá? Ela só exige que você passe no exame da FIFA. E existe também aqui a possibilidade de sanções, mas não ficou muito claro, né, como que vão ser sancionados, não há decisões ainda nesse sentido para a gente poder ter uma base, mas as sanções foram previstas aí dentro do Regulamento Nacional de Agentes, indicando outros regulamentos, né, de onde você poderia extrair eventuais sanções. Você tem o regulamento da CNRD, os regulamentos da FIFA e o Código de Ética do Futebol Brasileiro. Cada um deles tem sanções específicas para determinadas violações específicas, né, mas em regra, assim, o que a gente vai ver de mais comum, acredito que será a aplicação das sanções pela CNRD, né, questões de quebra de exclusividade e de comissões não pagas. Imagino que isso vai ser o grosso da movimentação da CNRD no que se refere a essas questões. E o regulamento da CNRD, ele prevê para pessoas naturais, né, eles preferem, ou então, no caso, pode ser pessoas jurídicas também, os agentes podem se constituir em pessoa jurídica para poder exercer, desde que uma das pessoas físicas que seja sócia do escritório, da agência, por exemplo, tenha passado no exame da FIFA. Então, mesmo que seja constituída empresa, tem que ter um agente licenciado, né? E o regulamento da CNRD, ele prevê coisas do tipo multa, coisas do tipo, se for um caso de clube que não cumpre alguma coisa, ele prevê a punição de banimento de registro de atletas, né? O chamado transfer ban. Ele prevê também a possibilidade de retenção de premiação para poder executar o pagamento a favor da parte interessada. Enfim, são as sanções que a gente já está acostumado a ver na CNRD. Vão ser aplicáveis aqui também, né, para quem violar as normas do Regulamento Nacional de Agentes de Futebol. Claro que quando for a nível internacional, a gente vai falar das punições da FIFA, né, e quando forem questões éticas um pouco mais descoladas desse aspecto, né, assim, porque se forem simplesmente cobranças e disputas contratuais, enfim, acredito que isso não passará pelo pelo Código de Ética do Futebol Brasileiro, mas quando existir uma questão de práticas consideradas danosas ao mercado, enfim, existem também lá as previsões, né, e o Regulamento Nacional de Agentes está indicando o Código de Ética do Futebol Brasileiro como base para poder aplicar essas sanções. Uma questão que ficou muito pouco clara também, e que eu acho que vai se mostrar mais bem estruturada conforme o tempo for passando, né, como acontece em qualquer tipo de mudança legislativa, é a questão da fiscalização. Assim, é muito difícil você fiscalizar. Porque, por exemplo, se você tem um agente que não é licenciado e assina um contrato de representação com um atleta, o agente que não é licenciado, ele não tem como ser sancionado pela CBF, porque ele não está dentro do sistema. São sanções administrativas que não alcançam quem não está dentro do sistema. Por outro lado, o atleta que assina com esse contrato, ele está dentro do sistema inevitavelmente, ele não consegue sair do sistema. Caso contrário, ele não vai praticar profissionalmente o desporto. Então, o atleta pode ser sancionado, o clube que assina com um agente não licenciado pode ser sancionado, o treinador também. Então, a sanção fica do lado de quem está dentro do sistema. A questão é como isso vai ser fiscalizado, né? Seria, no caso, um instrumento particular assinado entre duas partes, que teria que ser denunciado de alguma maneira.
alguém tem que levar isso a conhecimento da CBF para que a CBF consiga, né, exercer seu poder de vigília, digamos assim, de fiscalização sobre as próprias regras, para que então exista um processo e algum tipo de sanção seja aplicada. É uma situação bastante complicada, né, difícil, num país do tamanho do Brasil, com tanto de possibilidades, né, e tanto de pessoas exercendo profissões aí no mercado do futebol. É uma situação bastante complicada, difícil de lidar. Na minha opinião, essa fiscalização vai dar muito mais trabalho do que está sendo antecipado. Eu acho que vai acontecer muita operação na irregularidade e eu acho que vai ser muito difícil que isso venha a conhecimento da CBF. Vamos ver como é que isso vai ser feito, né, de agora para frente. E eu coloquei, por fim, para a gente encerrar a nossa discussão aqui, nossa aula, os questionamentos que foram feitos no Brasil. Tem um processo, coloquei até o número do processo aí para quem quiser acompanhar depois. Ele foi um processo movido por vários agentes, né, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, contra o Regulamento Nacional dos Agentes de Futebol da CBF. E foram 77 intermediários, eu contei. Eles estão representando, segundo a própria petição inicial, quase 1.500 atletas e quase 70 treinadores, uma parcela expressiva, né, do mercado nacional aqui, especialmente porque são agentes bastante relevantes, né, no geral. E eles questionaram principalmente 3 pontos. Né? O primeiro deles, e que na minha opinião é o mais válido, de certa maneira, é que o exame da FIFA não é aplicado em português. Ele é aplicado em inglês, espanhol ou francês, que são as línguas oficiais para esse efeito da FIFA. O português é a língua oficial também para outras coisas, mas para efeito de aplicação da prova e dos regulamentos, espanhol, inglês, francês. Isso foi uma questão questionada porque você está meio que obrigando, segundo, né, os advogados que redigiram a petição inicial, você está obrigando os intermediários a conhecer uma língua estrangeira e a conhecer a legislação alheia, né, estranha ao arcabouço jurídico nacional aqui. Então, você tem que ter conhecimento na prova no exame para ser agente da FIFA, você tem que ter um conhecimento dos regulamentos, né, da própria FIFA, que também não estão em português. E assim, eles estão fora da realidade nacional, digamos assim. Eles tratam de questões internacionais. Né? Então, o questionamento foi no sentido de que você está obrigando pessoas que querem atuar a nível nacional a conhecer questões a nível internacional, né, que talvez estejam fora até do escopo de trabalho e está fazendo uma exigência que não foi considerada razoável. O segundo ponto que eles colocaram foi que a União é quem tem exclusiva competência para legislar sobre empregos, né, sobre trabalho, sobre qualquer tipo de exercício de profissão. Né, e nesse caso eles estão argumentando aqui que a CBF está interferindo nesse exercício livre da profissão por meio dessa regulamentação. Né, isso foi uma das coisas alegadas na petição inicial também. E foi colocado também que está sendo cerceado o direito a trabalhar, né, a livre iniciativa e a dignidade humana, enfim, princípios constitucionais no geral, foram mencionados para poder questionar a validade desse regulamento, né, nacional de agentes. Claro, a petição tem 40 páginas mais ou menos, isso aqui é só uma lista de tópicos que eu considerei mais relevantes, né, nos quais os intermediários em questão, né, os autores da ação, bateram mais, digamos assim, e que eu acho que vão ser mais profundamente discutidos. Por enquanto, ainda não há decisão, pelo menos no momento dessa gravação, ainda não há decisão com relação a isso. Não sei quando você que está em casa assistindo chegar a ver esse vídeo, se já vai haver alguma decisão nesse sentido, mas eu acredito que será mantido, né, esse regulamento, ainda que ele seja alterado, eu acredito que ele será mantido, especialmente por força da regulamentação, da legislação da Lei Geral do Esporte, que permite, né, que outorga à CBF, no caso específico do futebol, essa regulamentação, esse direito de polícia, digamos assim, de gestão de todas as situações envolvendo a atividade profissional dos intermediários. Isso é uma questão que ainda vai dar pano para a manga, com certeza, ainda vai render bastante discussão, né? Feliz ou infelizmente, isso vai render muita aula boa, muita conversa, muito debate, e acredito que isso seja muito importante sempre para o crescimento do mercado como um todo, para desenvolver dentro de sala de aula, como aqui, né? Espero que vocês tenham esse interesse também, como eu tenho, como eu já tive um dia, já tendo sido aluno da casa aqui. Estou chegando ao fim dessa apresentação, espero ter esclarecido bastante alguns pontos mais importantes do Regulamento Nacional
dos agentes de futebol. É claro, nenhuma aula dispensa o aluno de ler, né, os regulamentos, de ler artigos a respeito, enfim, procurar se inteirar. Claro que é impossível cobrir tudo aqui em sala de aula, existe uma parte que é muito recomendável que você estude por conta própria, caso você se interesse pelo direito desportivo para seguir na área. Coloquei aí também meu contato, né, coloquei minha página de Instagram, eu sempre faço postagens a respeito dos temas que estão em vigência na atualidade do mercado. Coloquei meu e-mail, coloquei meu WhatsApp, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Estou à disposição, caso exista alguma dúvida e caso vocês queiram, caso eu possa ajudar de alguma maneira. Espero que vocês tenham curtido a aula, né, e espero ter explicado um pouco de como funciona o Regulamento Nacional dos Agentes de Futebol para vocês. Então, valeu, até uma próxima.